Queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a sua vida, sua alma, seu coração, seus sentimentos, neste momento aí em sua casa, juntamente com a sua família. Esse é o desejo do nosso coração e a bênção inicial que ministro sobre a sua vida neste momento. E este é o culto em seu lar da família central de Praia Grande, que iniciaremos agora com uma oração. Eu convido a você neste momento a voltar-se para Deus em oração. Oremos. Eterno Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, tão sublime, tão singular, que é o momento de estar na Tua presença, o momento de Te louvar, de Te adorar, de cultuar o Senhor, bem como também o momento de buscarmos a Tua presença, de buscarmos, ó Deus, sinais, de buscarmos, ó Pai, orientação e força na nossa caminhada, pois nesta caminhada, Senhor, que empreendemos a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, que nós Te aceitamos, é uma caminhada cheia de decisões que temos que tomar, decisões particulares, pessoais, como também decisões em relação a tudo em nossa vida, Senhor, para o trabalho, para o matrimônio, para a formação, para a moradia. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nesses momentos de dificuldades, a tomarmos decisões acertadas, ó Pai. Assim pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Teu Santo Espírito possa nos fortalecer, nos iluminar e trazer também, ó Deus, a paz, a Tua paz, que também será a nossa segurança interior. Fica conosco, Senhor. Aceita, ó Pai, o nosso culto, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão, aceita, ó Deus, a mim, aceita cada um de nós em Tua santa presença, Pai, e fala conosco através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, antes de iniciarmos aqui o nosso cântico, queremos lembrar os irmãos que o próximo domingo agora, que vem, é o primeiro domingo de agosto e também é o domingo que nós faremos a nossa comunhão com Deus, né? Renovaremos os nossos votos, a nossa aliança com o Senhor, através da celebração da ceia. Tá? Então, os irmãos, de antemão, já estão avisados para já preparar os elementos da ceia, né? Adquirir aí o pão, o suco de uva, né? Para o vinho, né? Para o cálice, para aquela celebração do momento. Ele deixa tudo preparadinho, né? Aproveita a semana aí, os mercados que estão abertos aí, já não tem mais coronavírus nos mercados, não pode ir lá comprar o seu material e vai dar tudo certinho, viu? Então, domingo teremos a celebração da ceia. E nos cultos de domingo também nós estamos contando com um outro ministério, o Ministério de Libras, que tem o nomezinho agora do nosso Ministério de Libras de nossa igreja. Bom, depois eu falo para os irmãos. Entretanto, a irmã Dalva e a irmã Rose, elas estão colaborando conosco, transmitindo também o nosso culto em Libras para aqueles que têm deficiência auditiva, né, para os surdos. Então, eu gostaria que os irmãos estivessem compartilhando o nosso vídeo, né, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, né, e também na igreja nós temos a página da igreja do Facebook, tá?
ela é conduzida ali pelos irmãos Mateus e Gabriela, que os irmãos também devem acionar esta página do Facebook da igreja para também ter o culto lá também. E na página do Facebook temos também ali a célula de homens e de mulheres para jovens e adolescentes. A célula de mulheres é com a Gabriela e dos meninos é com o Mateus. Tá bom, irmãos? E aí eu não sei se a irmã Lídia também já está fazendo aí o ministério da Tarde da Bênção via o Facebook da igreja ou se está fazendo a parte. Entretanto, não deixe de acionar a página da igreja, tá bom? E a nossa aqui também, que nós já temos há muito tempo, então nós continuamos fazendo também na nossa página, tá? Que é a Elcio Reinan Silva Brito, e o nosso canal no YouTube é Pastor Reinan, tudo em minúsculo, escreve lá Pastor Reinan, aí quando aparecer a minha página, dá um toquezinho em cima da minha foto, aí abre lá o meu canal, aí os irmãos dão um likezinho, dão um comentário, aciona lá o sininho, para que a gente possa se firmar nesse ministério e nesse canal. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe grandemente as suas vidas, as nossas vidas, e que essa noite, embora fria e chuvosa, possa ser também a noite de paz, de alegria, e que o calor do Espírito Santo possa também nos aquecer. Tá bom, amados? E nesse momento nós vamos cantar o hino de número 366. Esse hino fala de firmeza em Jesus. Então vamos cantar neste momento. Queridos, neste momento nós vamos fazer a leitura do texto
de Juízes. Juízes é o 7º livro na ordem cronológica no Antigo Testamento. Depois de Josué, vem o livro de Juízes. Esse livro foi um período em que foi escrito um momento que Israel não tinha um líder, assim como um rei. Então era levantado dentre o povo alguém para julgar a Israel e direcionar a nação de Israel. Então fazia-se juízes. Então esse livro fala exatamente dos juízes. Tá? É o livro dos juízes. No capítulo 6, traz uma história tão bonita, tão linda e tão desafiadora, tanto para o juiz de sua época, como também para nós que vivemos sob a égide do Senhor, sob os cuidados de Deus, e que muitas vezes temos que tomar decisões, e é difícil para nós vivermos 2000 anos depois de Cristo, depois de tantas seitas e tantas declarações de fé, tantas religiões, tantos movimentos, e nós estarmos firmados em Deus e tomarmos as nossas decisões também em Deus. Isto, de veras, é muito importante para nós, e esse texto nos ajudará nessas decisões que temos de tomar, o que precisamos fazer, e qual é a certeza de tudo isto, que Deus está conosco. Então nós vamos ler o texto de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 36, até o verso 40. Então, abra suas Bíblias, Juízes, capítulo 6. E esse juiz aqui trata-se de uma figura de um homem por nome Gideão. E assim diz a palavra de Deus. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só o velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Irmãos, que Deus aplique em nossos corações a leitura desse texto, e que também o Senhor nos ajude a entender, às vezes, o que nós colocamos diante de Deus como uma prova da presença dele conosco. Você já fez isso alguma vez? Eu quero saber se realmente isso é a vontade de Deus ou não. Então, queridos, esse texto nos leva a refletir sobre o seguinte tema: a paz de Deus é nossa segurança. Fala comigo. A paz de Deus é nossa segurança. Então vejamos, de acordo com o que nós lemos aqui no livro dos Juízes, nesse capítulo, especialmente os versos de 36 a 40 do capítulo 6, nós vemos aqui
um homem diante de Deus com tal ousadia de falar para Deus: será que o Senhor está falando comigo? Irmãos, é porque a gente não lê o texto todo, porque é um texto meio longo. Mas você pode ler com mais detalhes aí, desde o início do capítulo. Deus queria livrar Israel, porque havia um clamor do povo de Israel por livramento, por causa da pobreza, da miséria, impetrada por povos, pessoas corruptas, ladras, pessoas sugadoras, pessoas preguiçosas que ia lá e tirava os bens daqueles que buscavam com árduo trabalho. E aí o povo pediu a Deus, e Deus atendeu. Será que temos algo parecido com esse texto? Vivemos algo parecido com esse texto? Será se nós colocarmos diante de Deus a nossa situação? Israel colocou diante de Deus a situação da sua nação, do seu povo. Nós podemos fazer a mesma coisa, colocar diante de Deus a nossa nação, a nossa igreja, os nossos irmãos, as famílias, e pedir a Deus um livramento, pedir a Deus uma bênção que venha a nos fortalecer em todos os sentidos, em todos os segmentos de nossas vidas. E como eu falei, a paz de Deus é nossa segurança. Então, o autor do livro de Juízes, no capítulo 6, especialmente no verso 37, ele escreve uma pequena frase, porém de muita importância, que sem dúvida alguma nos impulsionará a tomar certas decisões em nossas vidas. E ele escreve: então conhecerei. Só essa frasezinha no final do versículo 37. Então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão. Esta foi a colocação de Gideão. Fala comigo, então conhecerei. Pois bem, primeiro, a segurança em nossas decisões. Você já tomou alguma decisão em sua vida? Precisou de tomar alguma decisão? A decisão de um casamento, de um namoro, a decisão de um trabalho, a decisão de uma formação ou de uma formação, de uma mudança, até nas mínimas decisões. Que roupa eu vou vestir? Qual é a calça, a camisa, o vestido, a blusa que vai combinar a peça com aquela peça? O que vamos comer hoje? Para onde vamos? Queridos, em tudo isto há uma decisão, e dessa decisão dependerá o nosso sucesso a partir dessa decisão. Então, uma segurança em nossa decisão, ela é importante porque nos traz consolo em saber que mesmo depois do encontro decisivo de Gideão com o Senhor, ele ainda precisou de mais segurança de que Deus livraria Israel por sua mão. Lembra que eu falei aqui que se você ler o início da história, você vai ler que Deus teve um encontro com Gideão, tete a tete, e falou com ele. E Gideão prometeu fazer ali um sacrifício para Deus, trazer um banquete, um comer para Deus.
né, ali para o anjo que lhe apareceu. E ele diz que sim, ele concorda, ele vai lá, mata um cabrito, prepara o cabrito, faz um guisado, traz e ele coloca em cima da pedra e o anjo ficou ali aguardando. Depois ele toca com a ponta do seu cajado e desce fogo do céu sobre a pedra e consome aquele guisado, aquele alimento que era um presente de Gideão para Deus. Lembra do que nós pregamos? Não chegueis diante de Deus com mãos vazias. Gideão já tinha provado da presença de Deus. Mas a decisão que ele precisava tomar era algo muito sério. E ele precisava de mais segurança. Veja, amados, como Gideão se parece com a maioria de nós, em nossos dias, em nosso viver diário. Sempre queremos ter mais certeza. Não é assim mesmo? Precisamos de mais sinais. Você já fez isso alguma vez? Pediu a Deus um sinal? Senhor, será que é da tua vontade que eu compre esta casa? Que eu compre este carro? Ou que eu venda isto? Então a gente busca em Deus confirmações precisas. Veja que nossa falta de confiança muitas vezes exige uma revelação inegável antes de darmos prosseguimentos ao que o Senhor claramente já nos mandou fazer, já nos deliberou, já nos abençoou com a sua presença, com a sua palavra. Mas nós, será que é? Será que, é verdade? Lembra lá do caso de Tomé, depois que os seus colegas de ministério ali, os discípulos, Tomé, o Senhor nos apareceu, o Senhor esteve conosco, Ele ressuscitou. E Tomé diz, de maneira nenhuma eu não posso acreditar. Se eu não ver com os meus olhos, como diz o povo da minha terra, com esses olhos que a terra há de comer, se eu não ver os seus ferimentos, se eu não colocar o meu dedo no lugar que os cravos furaram as suas mãos, eu não acredito de maneira nenhuma. E ali um dia estava Tomé com os demais, com a casa toda fechada, no instante, uma luz clara enche aquele espaço e ali está a presença de Jesus. E Jesus trata exatamente com Tomé. Ele queria ver com seus olhos. Então o Senhor diz para ele, Tomé, aqui estou. Põe os teus dedos nos meus cravos. Toca em meus lábios. E Tomé faz uma declaração, uma das mais lindas do Novo Testamento. Ele fala, Deus meu, Senhor meu. Queridos, isto vale para nós hoje, quando nós tivermos de tomar uma decisão diante de Deus para aquilo que vamos fazer. Segundo, Gideão queria conhecer a vontade de Deus através de uma prova. Foi a mesma coisa que aconteceu com Tomé e com muitos outros ao longo da história da salvação, ao longo da história do cristianismo. Entre nós, quantas vezes nós ficamos protelando, porque Deus não se manifestou, porque nós, pelo fato de sermos matéria física, a gente quer também ver fisicamente, contemplar com os nossos olhos,
tocar com a nossa mão, com o nosso dedo, né? Então isso acontece com a gente. De uma prova, mas de duas provas, para ter uma confirmação bem definida, bem firmada, bem segura. Era isso que ele queria. Ele precisava, dentro do seu contexto existencial, social, cultural, político, religioso, ele precisava dessa decisão, ou dessa demonstração, deste sinal. Agora, o mais impressionante disso tudo é que Deus estava disposto a encontrar-se com aquele líder aprovado à altura de sua necessidade. Deus tinha ali uma necessidade de libertar o seu povo, e ele tinha visto em Gideão o homem, eis aí, varão valoroso. Ele tinha isso, ele viu. E Deus, mesmo assim, se mantém disposto a se manifestar. Veja que a porção de lã, primeiro, como ele colocou, né, ficou seca e depois molhada. Isso de acordo com os requisitos precisos das duas provas que Gideão colocara diante de Deus. E uma noite ele pediu que aquela porção de lã, aquele novelo, ou simplesmente, como diz o texto, velo de lã, estivesse molhado e a terra em volta do velo estivesse seca. E bem cedinho, de madrugada, ele correu lá e ninguém sabia desta prova. Ele corre lá e vê que estava molhado. Ele pega, espreme ali, enche uma taça de água do orvalho que caiu simplesmente em cima daquele velo. E parece que ele ainda não se contentou com aquela prova. Ele diz: olha, Senhor, não perde a paciência comigo não. Não se ira contra a minha pessoa, mas eu gostaria de mais uma prova. Que na manhã seguinte, o velo amanhece seco e a terra em volta molhada. E assim aconteceu. E Gideão teve paz em seu coração. E declarou: o Senhor está comigo, sim. Este é o Deus que me apareceu, e eu então vou fazer aquilo que Ele me mandou. Eu acredito que nós que já temos o Senhor Jesus em nossas vidas, que já temos o Espírito Santo de Deus, como disse o Senhor Jesus, que estaria conosco todos os dias. Não precisamos de fazer isto, porque Deus já tem falado conosco através da sua palavra, tem se revelado, tem se manifestado em todos os tempos e principalmente no novo pacto, no pacto do Novo Testamento. O Senhor Jesus veio, fez, confirmou, e na sua autoridade, ele também transmitiu a autoridade para o seu povo. Lá em Mateus capítulo 28, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E agora ele diz: eu passo para vocês esta autoridade de ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, eu e você já recebemos do Senhor essa autoridade, esses sinais. Como diz aí Marcos 16, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Nós já temos esses sinais. Não precisamos colocar lá debaixo do pé de coco, no quintal, ou lá em algum lugar, um chumaço de algodão, falar: Deus só acredita em você se você molhar esse algodão. Esta foi
uma experiência de um homem do passado que não tinha as Escrituras em suas mãos, que não tinha muita certeza, muito conhecimento, e tinha que tomar uma decisão em prol do reino de Deus em seu tempo. Então, queridos, vejamos que a porção de lã primeiro ficou seca e depois molhada. Agora ficamos a pensar nessa linda história. O que seria preciso para convencer-nos de que o Senhor está conosco e que certamente nos concederá poder para realizar a sua vontade? O que então precisamos? O que seria preciso? A mensagem desse texto é que Deus nos ama tanto que está disposto a dialogar conosco através de oração, de dar-nos um sinal, direção e ação que precisamos em nossa trajetória. Hoje, volto aqui a afirmar, através do seu Santo Espírito, através de sua santa palavra. Deus tem feito e fará coisas grandiosas quando nós assim nos colocamos à sua disposição. E Paulo, ele escreve aos Filipenses dizendo que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ela estará em nós, encherá a nossa mente e coração, os nossos pensamentos, sentimentos, para que possamos fazer essa paz. Vai falar para nós muitas coisas em nossa trajetória. Ele usa os nossos pensamentos, usa os nossos sentimentos e as nossas circunstâncias para dar-nos certeza. Deus é sábio em tudo aquilo que Ele nos propõe a fazer. E nós fazemos, irmãos, faremos grandes coisas se nós assim nos colocarmos à disposição para fazer a obra de Deus. Quando nós entregamos a nossa vontade em suas mãos e pedimos orientação antes de tomar nossas decisões, é claro, vale salientar, Ele se chegará a nós. Deus se chegou a Gedeão em um momento muito propício, muito necessário, muito preciso, em momento de aflição, de oração, de clamor. Deus chegou a Gedeão e Ele chegará também a você, chegará a mim, chegará a nós. Você está aflito? Você está com a sua mãe no hospital, passando dificuldades de respirar, com o seu ente querido doente, outros enfermos, outros à distância? Que decisão tomar? O que fazer? Queridos, busque ao Senhor em oração, e Ele se chegará a nós como se chegou a Gedeão. Tenha certeza disso. Na hora exata, nosso pensamento, sentimento e discernimentos que estão ao nosso redor, tudo isto que nos envolve, convergirão para um só ponto. Lembra do que eu preguei domingo? Eu falei que a nossa esperança está num ponto no futuro, lá na frente está a nossa decisão, ou a nossa esperança, e a nossa decisão nos levará a essa esperança que é Deus, a esse ponto. Faça isto. Busque ao Senhor neste momento, e Ele se chegará a você. Não precisa botar o algodão lá fora para molhar. Acredite na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Terceiro e último.
temos aqui, Gideão tem aqui a confirmação da prova. Uma porção de lã, certamente era de segunda importância. O objeto da prova era de segunda importância. Isso eu digo de segunda importância diante da íntima comunhão com o Senhor. Uma prova material que você pede a Deus é ínfima diante da grande comunhão, da intimidade que você tem com o Senhor. Você não precisa disto. Você confia em Deus. Você conhece a Deus. O Deus que te livrou de tantas coisas. O Deus que te tirou das trevas para a luz. O Deus que te sustentou, que te deu comer, pão para comer, água para beber, roupa para vestir, casa para morar, sonhos para sonhar, oportunidades para explorar, para vivenciar. Então, qualquer coisa que venhamos a fazer de provas materiais é muito pequena, segundo a importância da intimidade que você tem com Deus. Deus já havia dito a Gideão o que ele precisava fazer. Geralmente, a maneira de nós recebermos mais orientação do que a vontade que temos de pô-la em ação. Geralmente, há uma inquietação, essa maneira de nós recebermos, ou de recebermos mais essa orientação, como fazer, o que é preciso. Nós sempre estamos fazendo alguma indagação a esse respeito. Mas eu digo para os irmãos que a coisa mais importante que tenho vivido, aprendido ao longo da minha caminhada, na hora de tomar minhas decisões, é que o Senhor me leva para mais perto dele. Ele me atrai para perto dele. Ele me leva para mais perto dele, exatamente na hora das minhas incertezas. Nós sempre estamos perto do Senhor. Eu uso muito a expressão que o Senhor, que nós estamos sob a égide, sob os cuidados de Deus. Isto é uma grande realidade em nossas vidas, irmãos. Então, Deus está presente, ou se fará presente na hora de nossas incertezas, na hora de tomarmos as nossas decisões. Concluindo aqui a palavra, Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, na sua epístola, os Filipenses 4, 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, queridos, nossa segurança está bem centrada na paz interior de cada um, na paz que Deus nos dá. O Senhor concede o dia, o mesmo Deus que nos dá o dia para viver, para trabalhar, também nos mostrará o caminho que devemos seguir. Aí volto àquela última frase do verso 37 do capítulo 6 de Juízes. Então conhecerei a presença de Deus e o que Ele tem para mim. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Deus bendito e Pai celestial, aqui estamos, ó Deus, em Tua presença e colocamos os nossos anseios, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, o nosso medo, tudo, Pai, diante do Senhor. E pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa inundar as nossas mentes e corações, nos dando essa paz.
que é a tua resposta para nós. A paz interior que vem do Senhor para aqueles que invocam o teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aqui fica, queridos, a nossa palavra da noite para refletir. O meu beijo para você, o meu aperto de mão, o meu abraço bem carinhoso para você. E a pastora dará aqui a sua saudação. Um beijo a todos, uma boa noite na paz. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, queridos? Olha, não esqueça que nós estamos no finalzinho do mês e nós precisamos da sua fidelidade, do seu amor, da sua contribuição com seus dízimos e ofertas para entrar o mês e todo mês, não sei que coincidência é essa, todo mês temos que pagar coisas da igreja, né? Os encargos sociais, contabilidade, salário, e a gente precisa saldar os nossos compromissos e dependerá primeiramente de Deus, do seu amor e da sua fidelidade. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado e até sexta-feira às 20 horas.